continuando aqui, vamos ver agora o mapeamento muitos para muitos, né? Como que a gente irá identificar o muitos para muitos. Então, vou colocar aqui o many to many. Tá? Então, esse daqui é o muitos para muitos. Então, como que a gente identificaria? É claro que varia da regra de negócio. Tá? Mas vamos tomar aqui como caso. A gente tem aquela classe pessoa ainda, tá? E agora vamos incluir essa pessoa dentro de alguns projetos. Vamos supor que ela trabalhe em alguma empresa de desenvolvimento de software, tá? E essa pessoa aqui, ela pode participar o quê? De vários projetos, tá? Então você vai ter o quê? Uma pessoa participando de vários projetos. Só que um projeto, ele não vai ser feito por uma pessoa. Dificilmente vai ser feito por uma pessoa. Vai ser uma ou mais pessoas. Então, a gente tem o quê? O projeto pode ter várias pessoas, certo? E as pessoas podem ter vários projetos. Tá? Então, a gente tem o quê? Um para muitos, da esquerda para a direita. E da direita para a esquerda, a gente também tem um para muitos. Tá? Logo, a gente tem o quê? Uma lista de cada lado aqui. Tá? Então, a gente tem o quê? Um muitos para muitos, certo? A gente tem o quê? Vários projetos sendo feitos por várias pessoas e várias pessoas participando de vários projetos, certo? Ou então, um projeto sendo feito por uma ou várias pessoas e essa pessoa pode ter um ou vários projetos. Tá? Então, a gente define aí muitos para muitos. Tá? Então, aqui no nosso modelo, vamos colocar aqui um para muitos e aqui também um para muitos, né? Então, esse seria o modo de você identificar de como você vai trabalhar com a anotação do many to many. Então, aqui para a gente trabalhar com many to many, se a gente já tem aqui o pessoa, o que está faltando para a gente aqui? Faltando criar uma classe de projeto. Vou criar aqui projeto. Vamos transformar ele aqui numa entidade. Vou implementar aqui o serializable. Então aqui ele também terá o ID dele, né? Sempre. Aqui o ID dele. E também terá o nome do projeto. Tá? E também nós vamos ter o quê? De acordo com o nosso diagrama, nós vamos ter o quê? O projeto vai ter uma lista de pessoas trabalhando nele, né? Beleza. Então vamos fazer aqui os atributos. Então aqui a gente define primeiro, escreve a parte referente ao Java, né? Nós vamos ter aqui projetos com muitas pessoas. Então aqui do lado do pessoas, nós vamos ter o quê? Uma lista de projetos, certo? Vamos ter aqui projetos. Uma array list aqui
projeto. Tá? Vamos fazer aqui o set projeto e o get projeto. Tá? Já vamos deixar mapeado aqui no nosso arquivo de configuração aqui do Hibernate. Então, vamos deixar aqui o nosso projeto mapeado. Vamos deixar ele aqui, vamos fechar esse arquivo. E então vamos lá, vamos fechar do telefone aqui também, para ficar mais fácil. Então aqui a gente colocou a lista de objetos referente ao mapeamento, né? Então igual está lá no nosso diagrama, nós vamos ter aqui várias pessoas com muitos projetos e do outro lado vários projetos com várias pessoas. Então a gente tem ali um mapeamento de 1 para muitos e agora a gente vai escrever a parte referente ao Hibernate. Então aqui do lado do projeto nós vamos colocar aqui o many-to-many. E qual que vai ser o mapeamento? O mapeamento do pessoas vai ser o quê? Para o lado do projetos. Então, vem aqui, projetos. A gente coloca aqui o cascade type como algo. Do lado do pessoa, nós teremos aqui o mapeamento de join table. Tá? Porque o pessoa é o lado dominante, correto? Porque não existe projeto sem ter pessoa. Então, pessoa é o lado dominante. Ok? Então, do lado do projeto aqui, nós temos o mapeamento, tá? Apontando aqui para projetos. Tá? E o pessoa é o lado dominante, a gente tem que fazer o mapeamento de join table. Né? Então, a gente mapeia aqui com many-to-many e temos que usar a notação join table. Tá? Como que vai funcionar aqui? Como nós temos muito para muitos, né, existe uma tabela associativa entre essas duas classes. Né? Nós temos aqui a classe pessoa e a classe projeto, que são a tabela pessoa e a tabela projeto banco de dados. Só que no mapeamento muitos para muitos, existe uma terceira tabela que fica entre as duas. Tá? E essa vai ser a tabela definida por nós aqui no mapeamento. O Hibernate vai criar automático para a gente. Tá? Então nós escrevemos aqui o join table, o nome da nossa tabela, pessoa projeto. Join column, tá? Join column. Join columns. Qual que vai ser as nossas colunas? Vai ser a pessoa, né? Primeiro, aqui no Join Columns, primeira coluna, vai ser aqui o pessoa ID, que é do objeto dominante. Depois, do outro lado, vai ser o quê? O projetos. Tá? Usando aqui o Join Column também, né? Apontando para projetos. Tá? Então, ele vai criar para a gente essa tabela aqui. Pessoa projeto, que é aqui o pessoa projeto. Pessoa ID, projeto ID. Pessoa ID, projeto ID. Então, ele queria também ficar aqui, ó, pessoa ID referenciando tabela pessoa, atributo ID. E projeto ID referenciando tabela projeto no ID. Tá? Então, essa tabela ela fica criada no banco de dados. E quando você tiver um objeto, o projeto injetado com pessoas, e você salvar, ele vai injetar naquela tabela os dados. Se você tiver aqui também a tabela pessoas injetado com projetos ali, ele vai atualizar naquela tabelinha que foi criada. Tá? E esse é o modo mais simples, assim, o modo mais comum de você identificar o uso do many-to-many, né? Ou então muitos para muitos.